Há 2 dias no meu calendário, este dia e aquele dia. Este é um podcast sobre vida cristã no cotidiano. Acredito que este dia foi feito para ser vivido e moldado pela esperança daquele dia, quando veremos nosso Criador face a face. Nesta jornada, entre este e aquele, vamos compartilhar conversas, leituras, histórias e o que mais vier. Vamos juntos, um dia de cada vez. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast, Este Dia e Aquele Dia. Esse é o 6º episódio da 2ª temporada e eu sempre digo isso porque é verdade, gente, eu tô muito feliz hoje. Eu tô muito feliz pela conversa que eu terei hoje, com a pessoa que eu terei hoje. Porque a gente estava conversando aqui um pouquinho antes e como é gostoso, né? Nós nunca nos conhecemos pessoalmente, mas virtualmente, à distância, ela já tem me abençoado tanto e isso é, assim, essa comunhão, né? Essa família da fé, o corpo de Cristo, tantos nomes que a Bíblia dá para isso, mas de fato é uma comunhão, é uma ligação que a gente tem e que vai ser eterna, então é uma identidade que a gente carrega, né? Isso nos aproxima mesmo estando distantes. Então estou muito feliz e assim, eu estava dizendo para ela, antes de falar o nome dela, já tá na capa do episódio, mas eu sempre gosto de fazer essa introdução com uma historinha, assim, da minha relação com a pessoa, até chegar nessa gravação, né? É que assim, eu tinha um interesse próprio mesmo, de conversar com ela, mas aí eu falei, poxa, interesse próprio é uma coisa muito egoísta, né? Vamos transformar essa conversa que eu quero tanto ter com ela em algo público, por que não? E que seja a primeira de muitas, nem todas públicas conversas, mas que essa seja pública, né? De forma que ela possa abençoar outras pessoas também, alcançar outras pessoas também. Então, estou muito feliz por isso, né? Porque eu consegui aí ultrapassar esse interesse próprio para chegar aqui nessa gravação. E assim, a gente tem uma pessoa em comum na nossa vida, né? Uma pessoa não, uma família, mas uma pessoa, uma amiga, a Érica, que já esteve aqui, inclusive, nesse podcast. Tem um episódio com ela no início do ano, algo muito especial. A Érica é uma bênção na minha vida. A gente tem aí uma história. Apesar também de não termos convivido tão de perto por muito tempo, mas muito especial. Então nós temos essa pessoa em comum. E elas têm um podcast também. Elas gravam um podcast também, o Vida Coffee Podcast. E desde que elas lançaram esse podcast, eu sou uma ouvinte assídua. Elas já estão na 3ª temporada. Depois eu vou colocar aqui na descrição do episódio o link para vocês também ouvirem e se deleitarem na conversa delas, né? Que é a Érica, minha convidada, e a Ana Paula. Elas estão nessa 3ª temporada falando inclusive sobre amizade. Tá muito bacana. Terminou agora, né? Eu tava inclusive ouvindo ontem o último episódio. Mas voltando, quando eu comecei a ouvir, conhecer um pouco mais de cada uma delas, né? Essa minha convidada de hoje me chamou muita atenção. Porque assim, é tão gostoso ouvi-la. Eu acho que a gente, assim, perdeu um pouco a capacidade de só ter admiração pelas pessoas. Parece que a gente sempre tem a necessidade de falar assim, ai, eu me identifico, né? Ou eu me acho parecida a alguma coisa, então isso me simpatiza com ela, eu tenho empatia. Mas não, eu acho que às vezes a gente só admira mesmo como o outro é, né? E como a pessoa se expressa, e ouvindo ela, assim, a forma como ela articula, como consegue refletir e puxar um assunto mais profundamente e refletir sobre aquilo na vida dela, na prática. Isso me chamou muita atenção e eu gosto muito de ouvi-la. Além do senso de humor, que é uma coisa que eu valorizo muito nas pessoas, que eu acho que a gente precisa, no tempo tão maluco que a gente vive, a gente precisa de um pouco de senso de humor na vida, né? Uma pitada de senso de humor. Na verdade, esse é o tom bastante do podcast delas também. Eu ouço muito, assim, fazendo atividade física e me dá uma animada. Então, gratidão a vocês por isso. Mas eu sinto essa admiração, assim, por como ela se expressa e isso é muito bacana, né? Além disso, eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. E principalmente, uma vez eu li um livro, eu li várias vezes esse livro, na verdade. Ele se chama Vislumbres da Graça. É um livro muito especial pra mim, é um de cabeceira, assim. E eu lembro que a autora diz que nenhuma história onde Cristo encontra alguém, porque essa é a verdade, né? A gente fala assim que a gente encontrou a Cristo, mas na verdade ele nos encontrou primeiro. E isso é maravilhoso. Nenhuma história da graça de Deus encontrando alguém
é algo monótono. Muito pelo contrário, isso é algo incrível. É algo que precisa ser compartilhado, é algo que precisa ser contado. E é bem interessante que todas as vezes que a gente tem oportunidade, assim, de conversar aqui no podcast com alguém que conta a sua história de conversão, eu sempre recebo um feedback de pessoas até que já estão na caminhada com Deus há muito tempo, que falam assim, uau, como foi importante ouvir isso. Porque isso renovou minha fé, me fez lembrar da graça, do amor de Deus, de como Deus transformou minha vida. Então, esse é um dos motivos também porque eu propus essa conversa para ela hoje. Além de tudo o que eu já falei e da minha admiração e do meu interesse em ter esse prazer de conversar com ela. Então, daqui a pouquinho ela vai falar um pouquinho da biografia dela. Eu brinquei agora, né, de onde ela é, de onde ela veio, de onde ela está, para onde ela vai. Porque eu sei que ela tem uma história sobre isso também. Mas hoje, com muita alegria, muito prazer, muita expectativa, uma expectativa leve e gostosa, eu converso com Natasha Rocha. Oi, Natasha! Oi, tudo bem? Nossa, eu tava aqui ouvindo a tua introdução e já sendo edificada, assim, porque quanta confirmação, quanta delicadeza, gentileza. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada pelo convite, já deixando esse registro. Ah, que bom. Eu agradeço o seu tempo, sua disposição, pronta, né? Faz uma semana só que a gente se falou e você já aceitou. Obrigada por isso. Como eu falei para você, Lívia, o que foi? Eu primeiro falei o sim e agora a gente está aqui cumprindo esse sim que foi dado. Sim. Mas eu confesso que agora com um certo frio na barriga. Vou tentar... depois dessa introdução toda, com tantos elogios, eu vou tentar correr atrás, né? Vou tentar te alcançar aí, porque agora você me deixou com essa apresentação, eu preciso realmente entregar. Agora eu tenho que entregar. Mas você sabe, assim, só fazendo um parênteses, né? Eu gosto muito disso, eu acho que além de elogio, quando eu falei de admiração, eu vejo assim, que Deus nos deu dons diferentes, né? E eu acho isso muito bonito. Porque assim, dom é uma graça, né? É um presente. Então Deus nos deu características específicas e diferentes. Assim, às vezes, como eu disse, às vezes a gente se identifica com alguém, é verdade. Fala, poxa, eu tenho o mesmo dom. Mas às vezes a gente admira, assim, essa obra tão graciosa de Deus que distribui dons diferentes. Eu acho que a gente, na verdade, admira a Deus, né? Isso, e exato. o que Ele faz, Exato. como que Ele se manifesta através desses dons diferentes. Eu acho que vem muito disso. Uhum. Você reconhecer que é Deus, né? Isso. Que é a graça dele, que é o dom dele, e de repente sendo aplicado de uma maneira que você admira. E isso acontece com a gente. Talvez não de maneira tão corriqueira. Sim. Sobretudo porque a gente também é muito bombardeado, né? Sim, tem sem muita dúvidas. referência o tempo inteiro, rede social, um feed ali que não para. Então a gente meio que perdeu essa capacidade de observar e entender que tem diferentes dons sendo distribuídos de diferentes maneiras e aplicados de diferentes maneiras. Sim. Isso é admirável, né? Muito, muito, muito. Eu costumo dizer que a gente tem riquezas e pobrezas, e isso nos faz né? Porque a gente se enriquece. Então, assim, a minha falta é suprida pelo outro e vice-versa. E isso é Deus que faz mesmo, é Deus distribuindo dele mesmo sobre o seu povo, assim, eu também gosto muito disso, me lembro sempre, porque é o que você disse, né? Às vezes nessa loucura muito de rede social, vocês falam disso também no podcast, vez ou outra, a Erika fala bastante também, que é um recorte da vida, né? Não tá ali sua vida toda. Por exemplo, eu não conheço você, não convivo com você, você não convive comigo, né? Muitas vezes a admiração que a gente fala, quando ela não é mediada por Deus, se a gente só convive com o outro, a gente vai ver o pecado do outro, as falhas do outro, e a admiração corre risco aí, né? Porque a gente não é só dom, né? A gente também é outras coisas. A gente tem, na verdade... o que é nosso é o ruim, né? Sim, exato. Então, é muito difícil também essa relação, esse lugar de admirar hoje, porque isso já aconteceu hoje, acho que eu até relatei no podcast, de uma moça um pouco mais nova falando, nossa, mas essa sua conduta não parece você. Eu falei, não, essa conduta sou eu. Sim. O que não parece comigo é o que vem de Deus, é o que se vê, é a Cristo, né? Não é a mim. Então, talvez essa seja o lado da Natasha
talvez aí estou aceitando sugestões, vamos trabalhar. Mas sim, essa sou eu, né? Então entender e confessar essa humanidade, ao mesmo tempo reconhecendo a graça, né? Ao mesmo tempo reconhecendo que elas não são excludentes no sentido de que elas não convivem. Ao contrário, é porque convivem que a gente precisa dessa graça. Porque essa humanidade está aí tão evidente, aí, obviamente, que no nosso ciclo mais próximo, né, Lívia? Sim, sem dúvida. Dentro de casa, amigos mais próximos. Dentro de casa, com o filho, com o marido, com as pessoas da nossa convivência, né? Exato. E é isso, né? A graça é graça porque a gente precisa, né? Então... É isso mesmo. Muito bom, Natasha. Aí, ó, já nessa introdução aí já deu uma conversa, já deu um tema. Eu sabia, eu tinha essa impressão que ia ser assim com você. E tá acontecendo, né? Então, muito legal. Mas fala um pouquinho de você. De onde você é, então, onde você tá agora? Agora eu tô no meio do Texas, assim. Eu moro no Texas, eu tô há pouco tempo aqui. Eu até coloquei na bio lá do Instagram, assim, o passo a passo, né? Então eu nasci em Belém, depois morei muitos anos fora, fui cedo, fui para São Paulo, fiquei um tempo em São Paulo, capital. Depois eu fui para o Rio quando eu me casei, e aí eu mudei para Flórida e agora eu tô no Texas. Então eu faço esse trajeto porque uma curiosidade sempre que as pessoas me perguntam é o meu sotaque, né? De onde que é? Acho que eu carrego um pouco de onde eu venho, de cada lugar vai fazendo essa mistura. Mas eu sou nortista. Muito bom. E essa raiz, ela é engraçada de ver, porque é um referencial que vai acompanhando, né? E hoje eu moro aqui no Texas, eu tenho 3 filhos. Os gêmeos estão com 9 e o pequenininho está com 6. Lindos. Sou casada com o Maurício. No Brasil sou advogada e aqui estou naquele processo de reconstrução, né? Que todos nós passamos quando a gente decide imigrar. Então, adicionei aí mais um adjetivo a essa bagagem, que é de imigrante. E que é um adjetivo importante para mim. Sem dúvida. É uma experiência que a gente precisa, dessa ajuda de Deus, até pra gente manter nossa identidade, mas é uma reconstrução muito grande, né? De uma vida que fica... Você traz uma bagagem, mas é como um novo começo, né? Sem dúvidas. É isso. É exatamente isso. Muito bom. E assim, até puxando isso, né, pra gente ir pra primeira pergunta, quando eu conversei com a Érica no podcast, ela até citou isso, né, que o podcast de vocês nasceu quando estava acontecendo o seu discipulado. Ou seja, então eu acredito que não faz muito tempo, né, do início da sua caminhada com Cristo, né? Bem recente. É recente, né? Você foi pra Flórida em que ano, Natasha? Eu fui, engraçado, porque eu sou péssima de data, tá? Eu sou boa a minha vida eu baseio em eventos, assim, então eu sei da minha conversão, mas quando você me pergunta quando você imigrou, aí eu já não gravei. Mas é fato que eu fui pra Flórida em setembro de 2018. E dali até a conversão, acredito que um ano. Sim, 2019. Um ano. Então foi bem recente, né? 2 aninhos aí. Recém-convertida, né? Uma história de uma conversão mais tardia. Eu tinha 35 anos, então já madura, já mãe, com uma certa vivência e já imigrante. Então com uma bagagem já construída, né? Não garota, já mulher madura. Não velhinha, mas, como diz meu pai, uma jovem senhora. Já uma jovem senhora. Uma jovem senhora, mas bem jovem, viu? Preciso dizer, bem jovem. Obrigada pelo bem jovem. Então, assim, Natasha, eu queria conversar sobre esse ponto da sua vida, né? Claro que o que vem antes e o que a gente tem a expectativa do que vem depois também faz parte disso. Mas sobre a sua história, assim, eu queria saber sobre como era a sua relação com Deus, né, com a religião, antes do que nós chamamos, assim, de conversão, desse ponto-chave também na nossa caminhada, né? Como que era a sua história, como foi a sua história até esse ponto, assim, antes de conhecer o Evangelho? Não, muito legal que você... a primeira vez, Lívia, que eu falo da conversão como um recorte, né? Sim. Obviamente que a minha conversão aconteceu ao lado de pessoas muito especiais e que acompanharam
todo o processo, desde o início, mas eu nunca parei, e eu te agradeço pelo convite e pelo registro, Sim. Porque é aquilo que você falou, por isso que eu te falei como é uma confirmação. Uhum. Nunca é uma história que não é digna de ser contada. Sim. Então eu nunca contei da conversão como a gente está se propondo agora. Uhum. Eu acho que porque grandes eventos, embora eu seja uma pessoa muito articulada, como você colocou, de fato, essa é um dom de Deus que Ele graciosamente, de fato, me deu. Para algumas situações eu perco essa articulação toda, né? Para a maternidade, por exemplo, foi assim. Se você me perguntar, me parar e falar, me fala da maternidade, eu vou falar, né, de uma maneira bastante inarticulada. Grandes eventos assim na minha vida eu perco a articulação, porque eu acho que é mais ou menos como aquela experiência que espero que todos que estejam ouvindo já tenham passado, quando você se depara assim com a presença de Deus, né? Sim. A gente não tem estrutura para encarar. A gente não tem no nosso corpo, a gente não tem célula para segurar a presença, né? A gente não consegue, de fato, às vezes ficar de pé, né? Exatamente. Porque são encontros e são vislumbres da graça, como você falou, eu tenho muito carinho por esse livro, que não cabem em palavras. Então, eu acho que até agora, eu nunca consegui articular. Então, eu já peço desculpa já, porque esse atributo aí da facilidade de se comunicar, ele vai por água abaixo quando o tema é conversão, tá? Sim. Eu vou tentar explicar um pouquinho. Então, partindo do ponto que você falou, de como era antes, eu nasci numa família católica e pratiquei o catolicismo a vida inteira. E até os 16 anos de idade era a única referência de religião que eu tinha. Sim. Né? E aí eu vim fazer uma primeira experiência nos Estados Unidos, eu vim como intercambista, era super comum na época a gente fazer esse intercâmbio. Sim. Não sei se ainda é, mas na época era uma coisa assim bem, bem marcada. E ali naquela primeira experiência em Oklahoma, no meio oeste dos Estados Unidos, eu tive uma experiência de um encontro com uma igreja reformada, né? Mas esse encontro durou 6 meses e quando eu voltei para o Brasil, eu não consegui identificar no Brasil uma igreja que me transmitisse o que eu tinha vivido. Então eu associei que aquela era uma experiência americana, você acredita? Sim, olha só. Eu associei que alguma coisa tinha acontecido, mas que talvez era num lugar. Sim. Talvez assim, acho que é comum. No meu caso talvez seja em Oklahoma que eu tenha sentido isso, né? Mas aqui, sem um amparo, sem ninguém ao meu lado que tivesse contato, não fazia sentido, porque não tinha ressonância, sabe? Não encontrei conexão. E aí, quando eu voltei pra cá já mais velha, com os meninos, eu lembrei daquela experiência. E, como você falou, é a Cristo que nos encontra, né? Esse encontro estava marcado. Certamente. E eu comecei, então, a buscar essas igrejas e tentar, na verdade, a encontrar aquele referencial que tinha ficado lá atrás. De 20 anos atrás, né? Sim. E foi muito decepcionante, porque, obviamente, que o que eu queria e eu estava atrás não era num prédio, né? Não eram pessoas. E eu não entendia. Eu não entendia isso. Então, foi só então, depois de uma certa procura, que eu cheguei até a vida e conheci a Érica, que você escreveu aqui no início. Que é essa nossa irmã em comum. Sim, muito bom. E interessante, né, assim, porque a gente sempre fala assim que Deus tem propósitos, obviamente, né, mas que a gente muitas vezes desconhece e até desconsidera, né. Mas interessante você, depois de anos, voltar para o mesmo país, não necessariamente porque existe um formato de igreja, como você disse agora, que procurou e não era isso, mas é interessante como Deus usou isso na sua vida, né? Se despertou lá atrás, de repente, por ter uma noção de um lugar,
mas agora, voltando a esse país, ter de fato um encontro com ele, né? Além do prédio, além do formato. Que bacana. Assim, como até essa pergunta de como foi a sua conversão, mas se você puder relacionar, assim, como Deus usou o fato da imigração, né? Porque, assim, a gente também busca um alicerce, né? Quando a gente sai do país, quando a gente está começando uma nova vida. E você acha que talvez isso tenha despertado essa necessidade em você também de buscar esse alicerce mais profundo que talvez você não soubesse o que era, mas Deus de repente estava te levando para isso, né? Eu tenho a impressão que, assim, a imigração, o papel da imigração na minha conversão, ele é o cenário. Sim. Né? Sim. Ele é o staging, né? Sim, o pano de fundo. O pano de fundo. Uhum. E que sim, né? Já que estamos aqui no mundo, né? Uhum. Sem dúvida é um referencial que você pode tentar racionalizar. Sim. Mas o fato é que a conversão ela é mistério, né? Ela não tem uma receita de modo que eu possa... Eu tenho um pouco de medo de associar, vou te explicar por quê, Lívia. Uhum. Porque pode ser que a gente falando, eu e você, a gente está se entendendo, mas pode ser que falar que a imigração teve um papel, eu falo isso com um certo cuidado e temor. Sim, porque senão a pessoa pode achar que só isso vai levar ela a encontrar pode achar algo que, assim. Então foi isso. Não, a minha conversão ela é fruto da graça. Isso. E porque a graça é imerecida. Sim, né? sim. Aconteceu numa circunstância em que eu estava e estou imigrante. Sim. Mas ela nasce um pouco antes disso. Quando eu tive os meus primeiros filhos, eu tive ainda prematuros, né? Porque são gêmeos. Sim. As crianças foram para uma UTI. E até então, eu tinha uma relação bem próxima com Deus, embora cheia de intermediários não autorizados para esse intermédio. Então, a relação do católico, ela passa por aí, né? Pela idolatria, porque tem nome. Mas havia já muitas sementes plantadas ali pelo Espírito Santo na minha vida. E naquele momento foi o primeiro momento de confronto. Né? Foi o primeiro momento em que eu olhei e falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E ali eu chamei Deus para uma conversa. Acho que ali foi a minha primeira oração. Sim. Porque naquele momento eu lembro de ter dialogado com Deus como pai, né? Sim. Foi um momento de profunda dor em que eu falei, não, peraí, eu ganhei, né? Eu tive essa dádiva dos 2 filhos e eu entendia que os meus filhos estavam em risco e poderiam morrer. E aquilo ali, de fato, me deu um grande chacoalhão. Ali eu começo a minha história de conversão, né? Sim. Que vai desencadear 8 anos depois na Flórida. Então, na verdade, é processo. Eu acho que, como todo mundo, né? A gente vem de um processo e esse processo finaliza com uma decisão e com essa aceitação que para mim é irresistível. Como não se converter, né? Eu ainda tenho muitas dúvidas, sabe, Lívia? Até que ponto eu teria algum papel, porque de fato eu não consigo nem te falar, olha, teve algum momento em que eu fui sujeito da ação, né? Eu tive uma ação para fazer aquilo. Eu fui, de fato, cercada por Cristo. Perseguida. De modo que não havia outra alternativa. E sim, num cenário de imigração, mas eu faço essa ressalva, sabe? Sim. E aí, quando você chega na Flórida, aí você tem essa busca, aí, né? Na Flórida, eu cheguei com a seguinte sensação, assim, para ser bem honesta com você. Eu falei, bom, eu estava numa realização de um grande sonho. Sim. Né? Sim. A gente se projetou 2 anos para emigrar. E esse sonho se concretizou. Sim. E eu não sei se você já teve a oportunidade de realizar um grande sonho, mas ela traz uma série de questionamentos. Sim. Porque quando você realiza um sonho, né, um desejo, destituído, né, longe da presença de Deus,
o que você constata é que aquela realização, ela não é suficiente em si. Não satisfaz, né? Completamente. E aquilo me assustou. Sim. O fato de eu estar recém realizando um grande sonho, uma grande conquista para minha família, o vazio espiritual daquela conquista, Sim. não que ela fosse uma conquista desligada de Deus. E aí eu vou ser um pouco lenta aqui, tá? A minha vinda para os Estados Unidos, eu orei por isso. Sim. Eu tive sinais e confirmações de que eu deveria vir. Então não é que a Natasha não tinha relação nenhuma com Deus. Sim. Mas ela era uma relação desassociada. Sim. Era uma relação em que Deus ocupava um determinado espaço e o mundo outro. E aí, nesse momento em que eu realizei, eu falei, bom, eu preciso, né, eu sabia que eu precisava encontrar uma igreja e era uma necessidade de reproduzir aquela experiência de Oklahoma. Sim, a princípio era isso. Tanto que eu procurava uma igreja americana, se possível fisicamente. Sim. Igual a de Oklahoma. Sim. E você veja que de fato eu não tinha ideia nenhuma do que estava acontecendo, né? E na verdade já era um chamado, já era Deus me chamando para o encontro que Ele queria que eu tivesse com Cristo, né? Era um momento de encontro verdadeiro. Sim. E ali na Flórida, então, eu comecei essa busca, mas sem saber que tinha nome, né? Eu não sabia. Até então, o livro é muito interessante. Os nomes que a gente fala hoje, Natasha, você viveu uma conversão, eu não sabia. Sim. Eu não conhecia essa linguagem. Essa era uma linguagem para mim completamente fora do meu mundo. Eu trabalhava até então numa empresa do mercado financeiro. Sim. E eu era advogada criminalista. Uau! Então eu estava assim, os meus valores e a minha percepção do mundo, ela era filtrada a partir dessa realidade. E obviamente dessa linguagem, dessa cultura. Então eu não conhecia a cultura evangélica e nem as suas terminologias. Sim. Quando eu encontrava uma palavra que descrevia o que eu estava vivendo, eu sentia alívio. Sim. Porque eu dizia, bom, pelo menos eu não estou enlouquecendo, eu estou me convertendo. Sensacional. Sim. Faz sentido? Faz muito, porque assim, a gente, ao mesmo tempo, né, no inverso, às vezes a gente fala... É porque assim, às vezes a gente tem uma linguagem evangeliquez, como você fala, né? E ela pode muitas vezes se tornar vazia. É muito legal quando ela já precede com um significado, né? Porque conversão tem um significado, que é uma experiência real, algo palpável na sua vida, ainda que seja, muitas vezes, como você disse até, difícil de expressar em palavras, né? Porque essa é uma experiência que transforma a gente de dentro pra fora, completamente, né? Completamente, eu digo assim, inicia-se, então, um processo de conversão que dura a vida toda, essa é a verdade. De santificação, exato. Né? Que aí é diferente. Sim, exatamente. Que aí é diferente. Mas essas terminologias foram... ferramentas, assim, foram presentes para mim. Que legal essa perspectiva, muito boa. E aí, um pouquinho tempo assim, eu fui em algumas igrejas e eu falava pro meu marido, olha, hoje é domingo, eu vou então atrás de uma igreja porque a gente vai congregar, a gente vai fazer parte de uma igreja. Agora, o que é fazer parte de uma igreja? Ou porque eu estava fazendo aquilo, não tenho domínio. Sim. E, obviamente, que por ser muito diferente da minha realidade e do meu comportamento, o meu marido não foi. Sim. Né? Até que um dia eu fui convidada por uma grande amiga, uma irmã querida, Carol, que é muito, muito claro pra gente hoje, vendo em retrospecto, assim, o desenho, né? O design que Deus fez, que não era. A Carol era uma vizinha querida que morava atrás do meu quintal e que já fazia parte do Vida Coffee, me convidou pra ir num café, não me falou do que se tratava. Sim. E aí eu fui no café, conheci a Érica dentro do Vida Coffee, que é o Ministério de Mulheres da Vida Church lá na Flórida, do qual eu faço parte. Sim. E eu disse, bom, mas não tem nada a ver com o que eu tô procurando. Né? Sim.
E aí a Érica me falou, olha, nós tínhamos acabado de iniciar, acho que há meses, assim, eles são church planters, então tinham acabado de iniciar a vida lá na Flórida. E aí, num determinado domingo, eu falei, Maurício, a gente vai, hoje eu vou em outra igreja. E aí ele falou, o quê? Você vai? Eu falei, não, eu vou numa outra. Você vai comigo nessa hoje? E aí o Maurício olhou pra mim e falou assim, hoje eu vou. E aí eu também me assustei, porque eu não sabia o que eu estava vivendo, nem o que estava acontecendo na minha família. Então, era tudo tão esquisito, era tudo tão estranho. Era muito sobrenatural. Que eu olhava e eu só sabia o que eu tinha que fazer, mas eu não dava muito tempo de falar assim, mas como assim hoje você vai? O que te motivou? Qual é a motivação do teu coração? Por que hoje? Não dava tempo. Sim. E a gente então chegou na vida e totalmente diferente da expectativa que eu tinha, uma pequena igreja de brasileiros, e aí o Maurício olhou e falou, a gente vai ficar aqui. Eu falei, mas o que significa ficar aqui, né? Tem matrícula? O que é ficar aqui? A gente se inscreve, nenhuma noção do que era. Sim. A gente, quando é católico, a gente não vai numa igreja, numa catedral e fala, olha, agora eu vou ficar aqui na catedral. Não. Sim. A gente não tem essa relação com o prédio. Tanto é que a missa, ela é igual no país inteiro. Sim. Tem a então mesma não fazia liturgia. sentido ele ter feito aquela escolha, aquele vínculo. Não fazia sentido na nossa história. Era realmente muito, muito surreal. Sim. E aí a gente começou, então, a iniciar o nosso processo ali, na vida. Com a Érica e com o Tony, que são os nossos pastores. Muito bom. Assim, você estava contando, né? E falou algumas coisas do tipo... eu não sabia o que estava acontecendo, né? Ou assim, o que estava acontecendo em si, eu não tinha essa noção completa, né? E até hoje isso é difícil da gente mensurar. Eu lembrei de um livro, que assim, sempre que eu converso com alguém, eu lembro de um livro. Mas então fica a indicação. Fica aí. Eu li um livro uma vez que ele se chama Pensamentos Secretos de uma Convertida Improvável. É um livro maravilhoso, assim, é a história da Rosaria Butterfield. Ela tem uma história incrível, assim, ela era homossexual e ela escreve, né, uma carta com uma, entre aspas, crítica a um pastor que escrevia para uma revista, enfim. E ao invés dele receber aquilo como uma crítica, ele recebeu aquilo como uma oportunidade de criar um relacionamento com ela, independente de vislumbrar assim, eu vou convidar essa pessoa para a igreja, né? Ele responde e convida ela para jantar na casa dele. Ela era uma feminista, militante, homossexual, como eu já disse, enfim, professora universitária, sabe? Todos aqueles estigmas que a gente tem de pessoas anticristãs, inclusive. Sim. Tanto que, assim, ela tem um outro livro que ela escreveu sobre o evangelho ser a chave para a hospitalidade, né? O evangelho como as chaves de casa. Fica aí a indicação, ela é uma pessoa excelente, assim. Mas ela fala o seguinte, que a gente às vezes fala de conversão como algo, assim, uma história bonita, entende? Uma história bonita. E ela fala assim, conversão é algo tão radical, é algo tão violento, foi algo que me atropelou, que eu não sabia nem onde eu tava. Até eu descobri. Eu acho que é uma mudança de rota, né? Isso. É uma mudança de rota e que, quando vivida, ela não tem... Ela é um fenômeno, ela não tem como você conter. Sim, isso. É você ir para o lugar que Deus te criou para ocupar. Sim. Né? O banco do passageiro. Exatamente. E você vai e você vai entregando, né? Você vai entregando, você vai se rendendo. Eu acho que essa palavra no inglês ela é muito forte, é o surrender, né? Sim. É você de fato falar, olha, aqui parou para mim. Até aqui eu consegui Sim. caminhar. Agora não mais. E eu acho que são circunstâncias muito particulares de cada um. Claro. Mas no geral, eu posso te dizer assim, foi um processo em que, Lívia, era quase que um outdoor.
que eu estava vivendo um processo de conversão. Sim. E que bom que ele era tão nítido. Porque aí eu tive pessoas do meu lado para me amparar. Sim. E você fica desorientado. Né? A conversão, ela muda princípios, e quando Cristo entra na nossa vida, muita coisa sai, né? Exato. Eu costumo falar que a gente é transportado do reino do eu pro reino de Deus, né? É outro reino. É outro reino. Com quem é devido no seu trono, né? E é que você disse, a gente ocupa outro lugar. É outro lugar. Né? E aí, a igreja é muito importante, né? Super. Embora eu desassocie bastante os eventos, sem dúvida nenhuma, ter essa igreja saudável. Sim. Ela foi essencial na minha sobrevivência. Sim. Porque eu acho que era um momento tão crítico e eu precisava reorganizar tanta coisa, ou permitir que fosse organizado, que ter essa igreja saudável foi, assim, presente para mim. Sim. Só lembrando, eu tinha 35 anos, né? Então, você se desorientar aos 35 anos, você mudar de rota, é um processo que causa muitas consequências. Sim. Então, o amparo da igreja, que ia, ao mesmo tempo, dando nome, né, ao que estava acontecendo e me explicando o que estava acontecendo. Literalmente foi um processo didático. Os meus pastores foram, assim, didáticos em pontos, Lívia, de detalhes, assim. Sim. Em que eles iam me contando com muito amor o que a palavra falava sobre cada dúvida, sobre cada mudança de rota, por que eu estava indo para uma rota que era tão diferente da anterior. E isso foi feito de maneira muito cuidadosa, de maneira muito amorosa, de maneira muito paulatina, sabe? Eu não gosto de usar a palavra velha, mas assim, era paulatinamente. Velha essa palavra? Eu não sabia, então... Era de maneira, assim, muito dosada. Sim. Não foi... Eu acho que a violência que ela se referia, sim, né? Sim, é da experiência particular, né, mesmo? É da experiência particular. Mas o entorno, acho que todo aquele turbilhão interno que a conversão causou em mim, ela era contraposta pela gentileza e o amor da minha igreja. E de pessoas que estavam vivendo esse momento ao mesmo tempo. Sim, muito bom. E assim, Natasha, isso que você está falando é muito incrível. Incrível assim, em que sentido, né? Não incrível no sentido, poxa, a gente não sabia disso, mas como a gente precisa resgatar e falar sobre isso, né? Porque às vezes a gente tem a impressão de que a conversão... Eu não tenho essa noção, tá? Quando você fala que é importante falar, eu não entendo o que você está falando. Mas eu vou explicar. Essa noção, às vezes as pessoas têm essa noção assim, que a conversão é assim, aí eu me torno membro, né? Eu faço parte então da membresia de uma igreja, então assim, eu me fidelizo àquilo, e então eu passo a participar. Você trouxe assim, essa vida de verdade, né, que esse suporte, como você disse, que precisa acontecer, e de fato acontece, né, quando... Eu entendo que quando você diz uma igreja saudável, é uma igreja bíblica, uma igreja que se pauta na palavra de Deus e vive aquilo. E né? vive. Exato. Então, que prioriza, né, esse fundamento que é Cristo somente, que é a graça somente, e estamos todos juntos caminhando em pontos absolutamente cristocêntrica. Exato. Sem adendos, né? E que tem é muito além de se tornar um membro, né? É você ser inserido numa família, né? Sim. É você ser inserido num relacionamento com pessoas que se tornam seus companheiros de caminhada, né? E que diminuem o passo, Sim. como você disse, diminuem o passo, inclusive, para andar com você. Sim. Né? Sim. E como isso faz toda a diferença. Então, assim, é importante... E que também se permitem a esse resgate. Sim. Porque é óbvio que, como tudo aquilo que Deus faz, é para honra e glória dele. Sim. Né? E havia propósito naquela família, no caso eu, né? E minha família.
sendo alcançados e vivendo a experiência da salvação, mas daquelas famílias mais maduras também havia propósito ali. Claro, né? Claro. Havia um agir de Deus em outras esferas, né? Sim. Então isso é ser igreja. Eu acho que essa permissão em que a gente não coloca, seja o novo convertido ou o velho convertido, em categorias. Isso. A gente entende que são fruto da graça da mesma maneira. Exato. E a gente não pode ter a pretensão, Lívia, de achar que diante desse Deus que a gente conhece, a gente tem permissão de se categorizar. Sem dúvidas. Não dá, né? Não. E assim, se você for ler, por exemplo, as cartas de Paulo, né, quando ele é extremamente, né, centrado no Evangelho, é sempre sobre isso. Né? É sempre sobre combater essa ideia ou de que existem pessoas, ou em outras categorias, ou mais espirituais. Mais espirituais. Que estão num nível diferente. E Deus, né? ter usado Paulo para dar essa explicação. Sim. É bastante significativo, né? Sem dúvidas. Por causa do histórico dele, inclusive, de uma Sim. religiosidade tão profunda, tão cultural, Sim. né? Sim. E ele sempre combatendo essa ideia de que existem níveis diferentes no reino de Deus, né? Sendo Sim. que nós estamos todos no mesmo nível aos pés da cruz. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então a gente teve esse presente, esse privilégio desse ser um ambiente, né, da conversão. Sim. De ser esse o suporte que Deus nos deu, né, e nos permitiu viver. Então, eu acho que a gente deve se encorajar. Sim. Porque isso é um processo contínuo. Sem dúvidas. Sem dúvidas. E me parece que cada vez mais urgente, né? Sim. Principalmente nessa... parece chover no molhado falar isso, né? Mas nesse mundo tão individualizado, a igreja meio que subverte isso, né? É uma resistência, né? De você viver em unidade, em comunhão. Enquanto a gente está sendo muito bombardeado sobre você seguir o seu propósito e alcançar as suas coisas, o seu sucesso sozinho. Sim. Então vem aí muito importante esse ponto que a gente tocou, né? Que você tocou. Mas aí, Natasha, assim, como que você enxerga hoje, então, né? O que é a vida com Cristo? E o que você consegue perceber? E eu sei que também que essa pergunta não é uma pergunta fácil de responder, então não tô pedindo aqui uma lista de coisas de forma alguma. É realmente o que você sente no seu coração, dispor da sua experiência hoje até, né, na caminhada. O que você consegue perceber que mudou da sua visão sobre a vida mesmo, agora, né, a partir do Evangelho? Olha, é aquilo que você falou, né? De fato, isso que a gente está se reportando, essa conversão, ela é um evento que é ditado e determinado e realizado, começa e acaba em Deus. Sim. E a nossa participação, assim, é meio que obedecer. A gente não dita muito como é que vai ser. Sim. É um outro processo, né? Exatamente. É um processo de obediência. É bem complexo, Lívia, porque como mudou tudo, né? E foi feito tudo de novo. Isso. Eu não consigo te colocar como é a vida pós conversão. O que eu posso te dizer é a conversão ela resulta, quando verdadeira, num processo de santificação. Sim. Que é contínuo. Sim. E que não tem como ser definido. Então isso vai, essa santificação vai determinando como vai ser essa vida. Sim. Né? Como são as minhas práticas, né? Como eu me posiciono. Agora, a única coisa que eu posso te dar de assim, o que mudou é que hoje o meu referencial é a palavra de Deus. Então eu não consigo mais me portar diante de nada
né? Eu acho que às vezes, assim, dependendo do dia, nem horas eu consigo estar independente daquilo que a palavra nos traz, nos alimenta e nos sustenta, né? Sim. Então, o que mudou acho que, por um lado, você entrega o rumo da sua vida a Cristo e, por outro lado, ele te carrega. Uhum. Não Exato. significa que as tribulações não vieram. Ao contrário, eu as percebo com mais clareza ainda. Sim. Aquilo que não era entendido como tribulação está bem claro que é. Sim. E nesse sentido pode dar a falsa ideia de que as tribulações aumentaram. Exato. Mas não, as tribulações sempre tiveram aí. Sim. Hoje eu as percebo. Exato. As identifico. Uhum. Navegar com Cristo e essa caminhada é essa que você pode testemunhar e qualquer cristão pode testemunhar. Sim. Assim, é incomparável. Uhum. Não tem o que possa substituir. Sim. Né? A presença de Deus na nossa vida, ela é insubstituível, é o objetivo final. Exato. É o que determina tudo o que a gente vai fazer da hora que a gente dorme até a hora que a gente acorda. A gente insiste em se distrair, Sim. peca como pecadores que somos, mas é um processo que ele começou. Sim, e ele vai terminar. Uhum. E ele vai terminar. Então, o pós-conversão é a vida com Cristo. Sim. O antes, não tem vida antes. Uhum. Né? O antes é uma sobrevivência. Não quer dizer que não existem bênçãos antes da conversão. Sim. Ou existem conquistas, né? Muito pelo contrário. Tem algumas conquistas que acho que somente antes da conversão elas poderiam acontecer, pelo menos na minha vida. Tem conquistas que eu hoje eu não as persigo mais. Sim. Não fazem sentido. Uhum. Não são mais conquistas, não merecem a etiqueta da palavra conquista. Sim. Embora o mundo, né, as etiquete dessa forma. Claro. Então, é difícil, porque não tem como a gente explicar. Uhum. Eu só posso fazer o convite, né? Eu acho que se tem alguém aí que não entende nada do que eu estou falando e que me perdoe a forma vagarosa como eu descrevo, como eu falei no início. Para muitos assuntos eu sou articulada. Esse me faltam palavras, porque é o peso da glória de Deus na minha vida. Então, eu não sei se existe alguém eloquente o suficiente para, diante da glória, continuar falando, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Acho que assim, você disse no início, né, e é muito verdade. É um dobrar do nosso coração diante daquele que nos fez, né? E, portanto, daquele que tem o direito de ser Deus sobre a nossa vida, né? E é como se o nosso coração fosse uma bússola que apontasse para o lugar onde a gente precisa sedentar a nossa sede. E é o que você disse, mesmo depois do que nós chamamos de conversão, a gente pode descalibrar um pouco a bússola, né? Mas ela é recalibrada pelo Espírito Santo, assim, no sentido de que a palavra de Deus nos renova e nos aponta novamente. A gente falou no início, né, sobre a igreja, sobre a palavra, nos aponta novamente, porque são muitas distrações, mas essa necessidade irresistível de um desejo redirecionado. Porque você falou sobre conquistas, né? Então, assim, a gente às vezes tem essa ideia, como você também disse, é muito gostoso você ter uma realização na vida, mas você é gostoso, é lícito, né? Sendo correto, é lícito. Mas você se percebe ali ainda sedenta, ainda com fome. E a vida com Deus que envolve a obediência, que envolve a submissão, que envolve se humilhar, que envolve confiar mesmo em tempos difíceis, continua te apontando para o caminho que te alimenta, né? Para Jesus que te alimenta a alma, que te consola a alma, que te preenche, que te completa, que te satisfaz, né? O evangelho é muito sobre isso, né, Natasha? Eu lembro tanto daquela passagem de João 4, quando Jesus encontra aquela mulher, né, a samaritana, e eu amo aquilo. E ela fala, né, ele pede água e ela fala, né, mas
Na verdade, Jesus diz, né? Se você soubesse quem estava pedindo água para você, você que pediria água para ele. Então, isso é sobre isso, né? Sobre esse redirecionar do nosso coração para o destino correto. Eu concordo com você. Acho que eu falo mais uma vez da igreja, porque é nessa descalibragem, usando a tua linguagem, que a gente relembra para o outro, né, onde é que o norte está. Sim, sim. Essa checagem. Escuta, me perdi. É para ali mesmo? Natasha, é ali. Então, eu tive o privilégio de ter amigas assim muito próximas nesse processo, de uma bússola já bem ajustada, e que podiam me dizer, olha, Natasha, você está indo para o caminho correto. E a vida pós-conversão, foram várias descobertas nesse processo. Sim. Mas uma delas muito interessante para mim é que eu imaginei, porque foi tão forte, Lívia, foi tão sobrenatural o meu processo de conversão, que eu imaginei que então, num determinado momento ali da desconexão, né, com a realidade para viver a conversão, eu imaginei então que todos estavam vivendo a mesma coisa naquele momento agora, tá? E aí foi trágico, porque eu disse, bom, então não é pessoal, isso toda a igreja está vivendo junto comigo agora, e então eu achava que estava todo mundo naquele mesmo momento, até que comportamentos me sinalizavam que não. Sim. E que, embora salvos, a gente vivia momentos diferentes, né? Sim. Da caminhada. Sim. E aí, aquilo foi muito frustrante para mim. Tá. E eu acho que é interessante falar que esse pós-conversão, essa vida, né, que a gente fala com Cristo, ela comporta crises. Sim. Ela comporta questionamentos. Sem dúvidas. Ela comporta atritos. Sim. A gente não pode correr o risco de contar uma história de conversão. E eu te falo, porque eu te falo da minha. Sim. De maneira que a gente vá criar a sensação de que é um evento místico, a partir do qual tudo se resolve. Não. Absolutamente não. Sim. E quando eu entendi que não estava todo mundo na mesma página, como a gente fala, foi um grande susto. Sim. Porque eu falei, bom, então aí eu fui pro outro lado. Então só eu me converti. Aí foi pior ainda. Porque eu falei, bom, então tem pessoas na igreja que não se converteram. É possível. Aquilo para mim era insondável. Mas é possível. Sim, sim. E tem pessoas que precisam da minha conversão para se converterem. Sim. Então esse mecanismo do pós-conversão para mim, ele foi ainda mais misterioso. Sim, sim, intenso. Se é possível a gente botar na escala, assim. Quando eu entendi que aquela vida com Cristo, ela passaria ainda por desafios e por atritos e por tribulações com irmãos em Cristo. Fantástico. Isso é muito importante de dizer. Não estava aqui no nosso roteiro, mas obrigada, inclusive, por inserir isso, porque, assim, é exatamente isso, né? Grande parte, na verdade, a maior parte da nossa caminhada com Cristo envolve o lidar com esses desafios em tantas situações, principalmente nos relacionamentos, principalmente no forjar do nosso relacionamento com o outro, que às vezes não está na mesma página, né? Eu diria que o amadurecimento da nossa fé passa por aí. Concordo. Né? Porque a gente disse, né, que a conversão é recalibrar do coração, mas ele se descalibra. Facilmente a gente coloca nossa esperança, nossa expectativa em outras coisas, mesmo dentro da igreja, mesmo nesse ambiente. Né? E a gente é importante você estar falando isso, porque eu acho que ali no pós-conversão, a gente, de certa maneira, seria muito mais fácil que tivesse
um rol, né? Um passo a passo, Uhum. um roteiro, Sim. né? Seria muito mais fácil. É. E o fato desse roteiro não existir, a não ser o que está escrito, e somente o que está escrito, né? Sim. Com as inspirações que o Espírito Santo nos dá e as revelações que ele nos dá. Mas sem esse roteiro religioso, Uhum. a gente precisa se decidir. Sim. Sim. Então eu te diria que, se eu pudesse, assim, te falar o que é o pós-conversão, é uma decisão que a gente tem que fazer em alguns dias, como eu te falei, Sim. algumas vezes em poucas horas. Sim. Sim. Tem dias não, né, que tá mais tranquilo. A gente É. acorda, faz o nosso devocional e honra aquela decisão pro resto da vida. Mas às vezes não, às vezes é um evento fora de hora, um filho com uma situação mais desafiadora, ou o marido que traz uma situação que tira da gente ali o eixo, Uhum. e aquela decisão por esta vida com Cristo precisa ser renovada. Sim. E no espaço de algumas horas, algumas vezes. Sem dúvidas. Pra gente, não pra Deus, pra gente. Sim. Sem dúvidas, porque eu acho que isso explica muito o que é fé na prática, né? Que quando a gente fala assim que a gente crê sem ver, não é que é uma fé vazia, do tipo, não tem conteúdo ou não tem o caráter de Deus firme ali, não. É não confiar nos nossos sentimentos, que são tão voláteis. Você fala bem disso, Né? E colocar a nossa fé no caráter de Deus, que é imutável. Eu não sou imutável. Inclusive, eu estou em mudança, né? Mas Deus é imutável. Então, muitas vezes é isso. Eu não vejo, mas eu creio. É como um dia nublado, né? Que você não vê o sol, mas ele tá ali. Então, nossa, Natasha, assim... Isso é muito importante de ser dito e relembrado. Eu gosto muito dessa parte também. Né? Desse dia a dia, né? Desses desafios diários que Deus... Que são... Eu costumo dizer assim, é matéria-prima, né? Pra Deus usar na nossa vida essa transformação, esse mortificar, muitas vezes, da nossa carne, no nosso eu, né? Pra sermos transformados à imagem de Jesus. Muito bom. E aí, assim, né? Tá sendo muito especial, assim, só pra fazer essa observação, assim, como Deus é bom, sabe? E guia a conversa, né? A gente tá aqui conversando. Sim, e vai guiando, vai conduzindo. A sensação que eu tenho, eu preciso dizer isso aqui, e eu creio que ela não vem de mim, é que Deus tá falando com muita gente. A gente tá gravando aqui, mas já no futuro, né? E eu tô muito grata a Deus por isso. E até pra gente ir pra última pergunta, né? Sobre esse então compartilhar do evangelho, né? Que é essa mensagem da cruz, a mensagem da obra de Cristo, né? Vida, morte, ressurreição, é isso. Sobre compartilhar, então, essa mensagem do evangelho com outras pessoas, principalmente não cristãs, né? O que hoje você julga que seja importante levar em consideração sobre como nós nos comunicamos, né? Eu coloquei até, seja em palavras, mas seja em postura também. O que você julga importante, assim, agora falando para quem é cristão, né? Tá. E tem esse desejo, né, de comunicar melhor a sua fé, o que você diria? Tá, eu acho que em primeiro lugar, sempre, essa sensibilidade do Espírito Santo é óbvio, né? A gente precisa deixar que isso de fato dite, mas de fato, nos permita, nos oriente. Sim. Porque passa muito por essa sensibilidade. Eu acho que qualquer estratégia de evangelização, que por mais elaborada que seja, se ela de fato não passar por homens e mulheres que têm essa sensibilidade, nessa minha amiga, por exemplo, ela estava num momento desafiador da vida dela, num local em que ela não se identificava, e ali a gente se identificou. Sim. E ela me convidou para um café, né? E naquele café a gente percebeu, assim, o agir de Deus, né? Sim. Eu acredito muito, Lívia,
nas interações e na convivência, no cotidiano. Sim, sim. Eu acho que a gente é lido o tempo todo. Sem dúvidas. E essa forma que a gente tem hoje de falar, eu me preocupo muito com essa codificação Sim. da igreja. Sim. Então eu sempre, se puder, ousar dar uma opinião, seria no sentido de rever. Sim. Aonde na sua conduta isso está codificado, aonde esse evangelho está sendo, talvez por boas intenções, escondido através de códigos. Sim. Sejam eles de conduta, sejam eles morais. O evangelho é muito maior do que códigos morais. Sim. Ele se impõe, né? Ou seja, acredito que a parte mais estética já está madura. Sim, verdade. Já ficou claro de que esteticamente, sem dúvidas, o crente não comporta mais, pelo menos de consenso geral, né? Não há um estereótipo evangélico. É verdade. Se ainda existe, eu sugeriria que para comunicação talvez isso fosse um ponto que intimidasse, que afastasse. Sim. Mas às vezes não está mais estético, mas ele está no coração. Ou ele está numa linguagem. Então, eu acho que o que a gente deve é ter um pouco aquela adequação que Paulo fala, né? Sim. Adequar a linguagem um pouquinho ao outro foi um pouco do que a igreja fez comigo, né? Sim. É óbvio que eles precisaram ajustar o passo e ajustar a terminologia, né? Para que eu pudesse entender que mensagem era aquela que eles estavam pregando. E a gente precisa, acho que, revisitar esse lugar de adequação. Sim. Acho que a maior ferramenta somos nós mesmos, né? Acho que a forma como Deus colocou é muito claro, né? Vão, ide, né? Sim. Vão, não tem mais detalhamento. Então, se não tem mais detalhamento, é como a gente está. Natasha vai, mas olha, você é recém-convertida. Como que você vai estar num podcast cristão? Não me pediram essa qualificação. É óbvio que eu faço em temor, falando um pouquinho do podcast lá do Vida Coffee. Sim. E tudo aquilo que eu falo, enfim, de alguma maneira vai ser percebido pelo outro, eu tenho cuidado. Claro. Mas respeitando também a identidade que Deus nos deu, né? Sim, sim. A autenticidade, né? Você sempre fala disso. Eu falo muito da autenticidade. Eu não poderia te falar de outra maneira. Eu acho que como a gente comunica melhor o evangelho em autenticidade. Né? Mostrando que a parte ruim é nossa mesmo. Sim. E se há algo de bom, de Deus. É Cristo. É Deus que nos fez através de Cristo. Então, deixando isso claro. Eu acho que a Érica tem uma coisa bonita que ela fala de ego, né? De amassar e botar no bolso. Sim. Eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, dessa sensibilidade do Espírito Santo, para onde é que esse eu tá aflorando mais, né? E como aflora, né, Lívia? Como aflora. Como aflora. Aflora muito. E acho que esse é o maior desafio, né? A gente deixa... É como João Batista diz, né? Que eu diminua e que Cristo cresça e que ele seja visto, né? Acho que resumindo é isso que você disse. Que seja menos eu, que seja mais Jesus. Seja menos eu e que, ao mesmo tempo, esse eu tem função no sentido da tua identidade. Sim. E é lindo isso, porque quando eu acho que Deus nos chama dessa maneira tão clara e nos impõe esse dom da comunicação que você tem, que, enfim, tá com a sua iniciativa aí do podcast, que eu acho muito bacana. Eu acho que é muito mais leve quando a gente usa isso da maneira correta, como Deus nos pediu para fazer, né? Eu acho que seria muito difícil para mim estar aqui
ou para você estar aqui, Sim. quão cansativo não seria pra gente testemunhar a respeito de nós mesmas. Exato. Seria insuportável, né? Seria insuportável. Eu acho que a gente não conseguiria falar 5 minutos. Exato. Não teríamos o conteúdo. E, no entanto, testemunhar de Deus, a gente pode ficar aqui, Lívia, até amanhã. Até a eternidade. E que bom que a gente vai ter a eternidade para isso, né? Essa é uma esperança, assim. Porque, de verdade, é isso, né? Quando a gente sente comunhão, só pegando esse gancho, a vontade que dá é de sentar e ficar conversando e compartilhando, né? E a gente vai ter isso, assim, na eternidade. É uma vida de verdade. Eu costumo falar que a vida de verdade vai começar. E sabe, Natasha, assim, isso também que você falou é importante. Às vezes também, quando a gente fala de uma religião, de conversão, enfim, tudo que a gente conversou, não é sobre uma formatação, né? Isso. Porque você vai ser igual a isso, a isso, isso. Eu costumo dizer assim, eu creio, isso me traz tanta leveza e tanta alegria de que, assim, cada um tem o seu lugar no reino de Deus, porque Deus nos fez como nós somos. Sim. Com as características. Então, assim, às vezes a gente, voltando até o que a gente falou lá no início, né? Eu falei sobre ou comparação ou uma autocobrança, sabe? Quando você vê você fala assim, poxa, eu não sou tão... Não sei, vou falar características assim, né? Você é uma pessoa comunicativa, a Érica é uma pessoa super expansiva, né? Sim, Aí você fala assim, pra eu ser então mais espiritual ou mais cristã, eu preciso ser assim. Não é sobre isso. Deus fez introvertido e extrovertidos, né? Então, assim, às vezes a gente carrega um peso de... Por que eu tô falando isso, né? Quando a gente fala até de evangelismo, tem pessoas que são mais relacionáveis do que outras. Sim. Né? Mas todos somos relacionáveis. De repente, os seus relacionamentos, eles são mais íntimos, demoram um tempo para aprofundar. E como você disse, Deus usa relacionamentos, né? Sim. Esses relacionamentos onde você está. Então, é engraçado você estar falando isso a Carol, volta na Carol, porque o tema sempre me remete a ela e a esse convite. É uma das pessoas mais introvertidas que você pode conhecer. Sim. E naquele momento, era a única pessoa que eu confiava. Sim. Sim. Extremamente sucinta. E que ali, naquele momento, isso pré-conversão, tá? Sim. Foi a interlocução que me alcançou, né? Foi através dela. Então, não acho que a gente deva se esquecer. Eu sempre falo isso, e falo isso intimamente com amigas, e falo isso também com outras pessoas, essa questão da identidade que Deus nos deu, né? Ele não errou, né, ao nos criar. Isso. Então eu fico pensando, se não fosse aquela amiga introvertida, sucinta, e para você ter ideia, acho que vale a pena fechar com isso, quando ela me convidou para o café, eu falei, mas eu acho que é para ficar mais claro, ela não me disse assim, Natasha, vamos num café em que a gente vai fazer um estudo da palavra, através do Ministério de Mulheres. Aquilo para mim seria russo, Lívia. Sim, sim. A única coisa que eu perguntei, porque ela era sucinta e eu amava que, em poucas palavras, ela concluía o assunto. Sim. Eu amo isso sobre essa minha amiga. Eu disse, é um book club? É um clube do livro? É um café de um clube do livro? E ela falou, sim. Só. E esse é o agir do Espírito Santo na nossa vida. Ela precisava fazer o convite. Ela não precisava explicar, porque a conversão não viria da boca dela, entende? Sim, sim. É óbvio que a gente precisa falar e a gente precisa fazer os convites, mas eu tô dando um exemplo de pontual partes de uma pessoa que você pode classificar como comunicativa, embora não expansiva como a Érica, mas certamente comunicativa. E foi um convite sucinto, em que ela só disse vamos e sim. Deus fez, mas houve o convite. Sim. Né? Sim. E quando eu cheguei no café, Lívia,
a Carol não estava. Olha só. Ela demorou ainda, acho que 15 minutos, que pareciam horas. Porque você imagina que eu cheguei num café de Ministério de Mulheres, e todas já com a palavra nas mãos e com as suas bíblias e muita comida no meio dessa mesa farta, e ninguém comia. Tá, você falou que e é aí isso? Eu entendi que era um clube do livro, né, bíblico. Sim. Ali eu entendi. E então não precisa muito. Eu acho que a gente se botar sensível à voz do Espírito Santo e fazer ali no nosso cotidiano. Não, a gente não precisa de eloquência, né? A gente não precisa de articulação. A gente precisa ter essa sensibilidade. Às vezes é no trabalho, não é uma estratégia única, né? O Maurício, por exemplo, meu marido não se converteu numa mesa de café, não é a estratégia campeã. Sim. Não funcionou para ele. Mas também houve um convite, né? Sim. E é isso, eu acho que é mais ou menos isso do que eu tenho vivido. Essa foi mais ou menos a história. Ai, que vontade de ficar aqui ainda ouvindo mais disso e trocando com você, dividindo, assim, fica aqui a minha gratidão a Deus, porque eu sinto a presença de Deus aqui, assim, conversando com você, isso renovou muito meu coração, viu? Alegria na salvação. Alegria da salvação, que é graça somente, e que muda a nossa vida completamente, e é isso, assim, a gente, sim, continua caminhando em vales e montanhas, mas sendo carregadas pelo bom pastor, né? Isso é maravilhoso. Obrigada, Natasha. Gratidão, Obrigada, Lívia. Obrigada pelo registro, por revisitar, né, essa história, entender um pouco mais dela enquanto a gente conta. Sim. E poder testemunhar do que Deus faz a partir da gente, né? A partir de cada um de nós. Então, gratidão a Deus, né? Por esse dia que já estava marcado, por essa conversa que já estava determinada para acontecer. Que bom que a gente obedeceu, né? Sim. Ainda que impulsivamente ali num convite, mas fez sentido. Que bom. Que seja bênção, que seja aquilo que Deus vai fazer, a gente não sabe, mas a gente já se posicionou, né? É isso. Muito bom. E a gente sempre termina assim um episódio com... Eu sei que vocês fazem isso também, de alguma forma, né? Lá no podcast de vocês, mas com alguma indicação de um livro. Enfim, pode ser não só de livro, mas você tem alguma indicação para dar? Olha, tem tanta indicação. eu sempre, assim, talvez seja vou dar uma indicação, então, que eu acho que tem muito a ver, assim, com o meu processo. Eu sempre dou essa indicação lá. E é engraçado que é uma indicação que tem uma amiga que ela falou assim: Natasha, eu queria que... Ela é advogada também, então tem termos próprios da profissão. E ela falou: eu gostaria que você revogasse assim. Porque esse livro, ele me marcou muito. Eu vou dar uma indicação desse livro e depois de um livro cristão, que eu acho que é o complemento dele. O primeiro livro que eu vou indicar é o Boundaries, que é o Limites. Sim. Que eu acho que é um livro muito necessário, sobretudo para a mulher cristã. Fala sobre a necessidade do limite e como, de certa maneira, a falta desse limite, às vezes a gente pensa que é um ato até religioso. Sim. E, ao mesmo tempo, pode causar alguns problemas, né? Sim. Então, eu acho que é um livro que a gente precisa falar sobre limites, assim. É uma forma bem clara. Eu revisito esse livro em alguns momentos. Você sabe se ele tem em português? Ele tem. Legal. Boundaries, eu vou até... Você deixa em algum lugar a dica? Eu deixo na descrição do episódio, lá no site, e também na descrição do YouTube também, porque vai pro YouTube também. Eu acho que é limites mesmo, tá? Legal. Eu vou deixar para você certinho para passar. É do Dr. Henry Cloud. Legal.
É um livro muito, muito tranquilo de ler. E o outro livro é um livro muito pequenininho, minúsculo, mas que é guia, assim, que é o Ego Transformado. Sim. Né? Eu acho que esse livro vale muito a pena revisitar. Sim. Obviamente que foi um importante auxílio ali durante a conversão. Sim. Em que eu precisei tratar desse egozinho aí que estava sendo tão transformado, mas de uma maneira muito interessante. Eu recomendo mesmo esse livro para ter. Muito bom, excelente. Livro pequeniníssimo. Você já leu? Algumas vezes, né? Porque assim, precisa. Tem que revisitar, pelo menos uma vez a cada semestre era bom dar uma lida nele. É bom dar uma olhada, nem que seja nos highlights, né? Onde a gente... Eu falo que ele é antídoto certinho pro meu coração... que vagueia muitas vezes pra longe do evangelho, assim, que dá uma redirecionada de novo. Eu acho que ele é manual prático, emergencial, sabe? Assim, consulta emergencial. Um livro que remete bastante à palavra, tem muita referência de Paulo, e é uma leitura, na verdade, desse tema do ego através das cartas de Paulo. Então, eu acho que a gente precisa ter. Sim. E eu acho que como a gente precisa, né, Lívia, de auxílios, assim, de manuais práticos, né? Aplicáveis, né? Aplicado, muito bom, excelente. Um dos livrinhos também que eu guardo, assim, falo que ele é uma bombinha necessária, uma bomba necessária pra mim. É verdade. Ai, Natasha, muito bom, muito bom. Como eu já disse, ficaria aqui por muito mais tempo, mas a nossa conversa vai chegando no final. E como sempre a gente termina o episódio, eu peço para a convidada fazer uma oração para terminar. Você poderia orar? Claro, vamos lá. Você vai dar alguma indicação ou a gente já vai orar direto? Geralmente quando eu converso, já vou dando algumas indicações. Eu sei que eu dei uma durante o episódio, então eu me limito a isso, porque senão eu tomo muito tempo. Tá bom, então vamos orar. Orar. Pai amado, que privilégio estar na tua presença e estar aqui, Senhor, testemunhando da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, que são sem limite na nossa vida. Muito obrigada, Pai, pela oportunidade de estar aqui com a Lívia. E eu te peço, Senhor, que a tua boa obra, ela se complete apesar de nós. Amém. E que o Senhor possa, Senhor, a partir desse episódio, desse podcast, abençoar tantas mulheres, Senhor, que assim como nós, precisam, na prática, de mulheres maduras, que sejam referencial, Senhor, pra gente nas questões diárias da nossa vida, Senhor, e que pela tua misericórdia, o que a Lívia e eu conversamos aqui hoje, Senhor, possa de alguma maneira ser essa palavra madura que vai alcançar as nossas irmãs, os nossos irmãos que possam ter ouvido esse podcast hoje. Eu te agradeço, te peço que abençoe a vida da Lívia e de todas aquelas, Senhor, que vão passar por aqui e vão falar do teu nome com o mesmo amor e com o mesmo temor e com a mesma gratidão que nós falamos aqui hoje. Tudo isso eu peço no nome de Jesus. Amém. Amém. Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.